Hello, lindonas! Sejam muito bem-vindas a mais uma live por aqui. Geralmente nossas lives são de segunda, mas ontem não fiz live, então resolvi fazer hoje. E hoje nós vamos falar sobre um assunto, vai ser uma live um pouco mais descontraída. E eu quero falar sobre um assunto que eu já estou pensando em falar sobre isso faz uns dias, que é sobre se vestir com adequação. Então sejam muito bem-vindas as meninas que estão entrando. Oi, lindona, tudo bem? E eu hoje também nessa live quero deixar algumas reflexões para você, principalmente se você é aquela pessoa que já foi criticada pela forma como você se veste. A gente tem dois tipos de críticas com relação à forma como nos vestimos. E uma delas pode ser assim, nossa, você não se veste tão bem, você deveria se vestir melhor. E outra pode ser também, nossa, pra que tudo isso? Que exagero, né? Você já passou por isso? Por situações assim ou circunstâncias em que você foi criticada pela forma como você se veste? Ou por ter mudado até mesmo a forma como você se veste? E faz um tempo que eu venho pensando sobre isso, sobre algumas situações que eu vivenciei e vi aqui também com algumas meninas que eu sigo, e eu queria compartilhar sobre isso com vocês, porque pode ser que você também já passou por uma situação assim. Então, sempre que a gente vai escolher um look, a primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre estar adequado. Se você está adequado, você não erra, tá? Nós precisamos estar adequado para todos os ambientes. Se você está adequado, você não tá nem a mais e você não tá nem a menos, tá? Quando você se veste de forma adequada, você também automaticamente já está se vestindo com propósito para aquilo que você vai fazer, para aquilo que você quer ser, né? E às vezes o seu adequado pode ser que não seja do outro. Isso não significa que você está a menos ou está a mais. Se você estiver adequado ao ambiente, está ok. O que a gente precisa entender, primeiramente, para aprender a se vestir de forma adequada? Primeiramente, a gente tem que entender sobre o clima. Qual que é o clima? Tá frio? Tá calor? Tá chovendo? Não tá? Né? Aqui hoje mesmo, depois vocês vão lá no feed para ver o meu look completo, que hoje eu fiz o Se Arrume Comigo nos Stories. E eu estou usando bota. Hoje, a moda desmistificou muito, mudou bastante. Então, a gente vê, embora o nosso país seja um país tropical, então nem todas as regiões realmente conseguem usar bota, mas está super em alta. E às vezes a gente fala assim, que é do interior, não usa muito bota. Só que às vezes, no interior, tem muito cavalgada, exposição, tem pessoas que moram também no interior mesmo, no sítio, em cidades que tem esses eventos, né, de agropecuária. E também as pessoas usam bota com outro intuito, que nem sempre é pra, né, deixar o look diferenciado, mas elas também usam botas. E não significa que porque tá sol você não pode usar bota. Agora a gente tem a tendência das botas, né? Principalmente a gente já entrou no outono e inverno, as botas vêm com tudo, mas agora tá desmistificado muito as tendências, então a gente tá usando bota até no calor. Porém, você vai se sentir confortável? Vai estar calor pra você? Pra mim aqui, hoje eu tô de bota e tá super ok, porque eu moro em São Paulo, já estamos num clima fresco. E por mais que seja sol lá fora, ainda assim tá ventando e o clima tá fresco. Então, onde eu for hoje, se eu for de bota, vai ficar ok, porque realmente eu não vou passar calor, vai ser até bom, vou ficar com o pé quentinho. Mas a gente precisa saber sobre o clima. O clima onde você vai, tá frio, tá calor? Principalmente quando a gente vai num evento, num casamento, numa festa de aniversário, é importante você entender isso. Há um tempo atrás eu vi um vídeo, hoje em dia o pessoal tá usando bastante tênis em casamento. E eu vi um vídeo em que o noivo tava de tênis num casamento assim com uma decoração de noite, um momento super clássico, a noiva clássica, a igreja clássica, a festa clássica e o noivo de tênis. É um pouco incoerente? É um pouco incoerente, sim. Por mais que as pessoas estão usando tênis, né, pra tudo, em casamento também, a gente tem que entender a ocasião, né? Um tênis em um momento numa chácara, num casamento de manhã, de tarde, final de tarde, é legal? É legal. Só que aí, como que é os noivos, né? Ele tava com terno, com uma proposta super elegante, né?
super social e tava com tênis, sabe, não casou. Então às vezes a gente precisa entender isso também, porque não é porque todo mundo tá usando que você tem que usar também. Não tem necessidade de você usar também. Você tem que analisar se tem a ver com o seu estilo, se tem a ver com as outras peças que você escolheu. Porque no caso desse noivo, a proposta que ele escolheu do tênis não tinha a ver com o terno que ele tinha escolhido. O corte do terno era um corte um tanto quanto mais tradicional, então não casou muito bem com o tênis. O tênis, para casar com o tênis, teria que ser uma outra cor, um corte mais moderno. Então a gente tem que avaliar tudo isso. E às vezes as pessoas não têm conhecimento sobre si mesmas, sobre o seu estilo, sobre elas mesmas e vão simplesmente pelas tendências. Porque antigamente a gente não jamais sonharia em usar um tênis em casamento. Hoje em dia está super nas tendências, mas é coerente pra você? Tem essa tendência realmente tem a ver com você? Tem a ver com o seu estilo? Então a gente precisa avaliar isso também, tá? O próximo seria aqui o que eu tô falando também sobre horário, né? É de dia, é de noite. Essa peça que eu vou usar aqui vai estar adequada a dia, à noite? Se você for um exemplo, num casamento, durante o dia é coerente você ir de preto? Aí as pessoas falam assim, mas o preto é básico, o preto combina com tudo. Será mesmo que combina com tudo? É muito mais coerente você ir num casamento durante o dia em tons pastéis, né? Tons mais claros, do que você realmente usar o preto. Por mais que você ache que o preto combine com tudo. Vai ser uma cerimônia à noite. Aí tá ok, né? Às vezes, até abri uma caixinha aqui esses dias, recebi uma pergunta. Vou ter um casamento de dia, quais são as peças mais adequadas? Eu indiquei os tons pastéis e tons florais, que tem tudo a ver. Durante o dia você pode até ser um pouquinho mais ousado nas estampas, trazer umas estampas um pouco mais diferenciadas, sempre com delicadeza, né? Porque remete a um casamento, e o casamento pede delicadeza, elegância, sofisticação. Geralmente, né? É que hoje em dia as pessoas têm desmistificado muito casamento, mas pede isso sim. E também uma outra coisa que você tem que pensar é sobre a ocasião. Onde eu vou? Eu estou indo trabalhar? Eu estou indo pra igreja? Eu estou indo pra um passeio com os amigos? Porque do mesmo jeito que é inadequado, até na live da semana passada, eu falei sobre o look do culto aqui. Sobre estar adequado para o culto. Então é incoerente você ir, por exemplo, com uma saia muito curta pro culto, ou então com uma roupa muito colada, né, muito vulgar, não fica coerente para o ambiente. Como também para você, às vezes, que vai passear, vai num barzinho, vai numa festinha com os amigos, também não precisa todo sisuda, todo tampada até aqui, toda fechada, porque também fica um pouco incoerente com o ambiente, né? Às vezes você vai no parque, eu amo salto, aí você vai no parque de salto, não, porque fica incoerente com o ambiente, a não ser que você for fazer fotos, né? Se assim como eu já fui, né? Já, não que eu fui, né, levei o sapatinho baixo, mas já fiz muito fotos pra lojas em parques e eu levava, né, precisava usar salto. Então eu levava na bolsa ali um sapatinho no pé mais leve, né, uma rasteirinha, e levava salto e usava o salto ali pra fazer as fotos. Então, com um propósito. Mas do nada eu vou sair aqui, se eu tô indo com outro propósito no parque, passear, andar de bicicleta, sentar com meu esposo, fazer um piquenique, não tem coerência nenhuma eu ir de salto. Então também fica inadequado para alguns ambientes. Já, se você for num restaurante mais sofisticado, algo mais bacana, diferenciado à noite, tá ok você ir de salto. Até se for de dia, você quiser usar salto também, não tem problema. Então o que a gente tem que entender é que a gente precisa de adequação para cada ocasião que nós frequentamos. E o outro ponto que eu quero falar aqui também, que é o principal, não é só sobre adequação, mas é assim, você responde pra mim aqui no chat, ou você está assistindo essa live depois, deixa aqui embaixo. Você já foi criticada por alguém que olhou pra você e falou assim, nossa, mas pra que tudo isso? E você realmente, assim, pensou no look, você se sentiu adequada, mas quando você recebeu essa crítica construtiva, que de construção não tem nada, às vezes é destrutiva mesmo, você se sentiu mal? Você ficou pensando assim, será? Nossa, mas eu devia ter feito menos. Ou então, né, às vezes você é uma pessoa que, assim como eu, gosta de batom vermelho, e alguém olhou pra você e falou, pra que tudo isso? Pra que esse batom vermelho? E às vezes nunca mais você usou batom vermelho porque alguém simplesmente criticou. Só que a gente tem que entender que muitas pessoas, isso acontece demais, principalmente no ambiente de trabalho. Elas, para não se sentir diminuídas, elas vão automaticamente criticar o outro. Só que nunca vai ser uma crítica assim, nossa, tá horrível o seu look. Geralmente vai ser uma crítica construtiva. A pessoa vai olhar pra você e falar assim, tá lindo, mas não precisa de tudo isso.
Ai, mas onde você vai? A gente vai no mesmo lugar? Porque eu vou assim, você vai desse jeito? Então, às vezes a pessoa, não é que ela tá te criticando, ela, pra não ser criticada, ela faz essa crítica primeiro. E às vezes você nem ia criticar ela. Que eu, por exemplo, eu visto pra me sentir bem. Se a outra pessoa que tá ali do meu lado tá mal vestida, aí, né, é uma escolha dela. E eu sempre assim, né, às vezes as pessoas falam assim pra mim, Keila, você é consultora, né, já aconteceu, às vezes a pessoa chegar pra mim e falar assim, vai lá falar pra fulano que a roupa dela não tá boa. E eu não faço isso. Por que que eu não faço? Porque às vezes a pessoa não vai receber isso de uma forma coerente, às vezes ela vai se sentir ofendida. Então eu vou avaliar primeiramente se aquela pessoa está se vestindo daquela forma que ela tá desorientada, ela precisa de ajuda, ou porque ela gosta, né? Porque tem pessoas que às vezes a gente tem que entender que aquela pessoa ela não quer mudar. Ela se vestiu a vida inteira assim, ela quer continuar se vestindo. Então eu avalio muito bem a pessoa, o ambiente, jamais na frente dos outros, né? Nunca vocês vão ver, eu me policio bastante nesse sentido de chegar pra uma pessoa na frente de todo mundo e falar, nossa, mas esse look seu tá horrível, tá péssimo, né? A gente sempre tem que ter muito respeito. Por que que hoje eu tenho esse pensamento? Porque uma vez eu cometi uma gafe, assim, e foi até no meio de pessoas que eu conhecia mesmo, e a pessoa com a qual eu falei, ela se sentiu muito ofendida, de tal forma que eu tive que pedir desculpa pra ela, perdão mesmo, pedir, né? Eu não achei que ela fosse se ofender, e eu falei até num tom de brincadeira, não foi jamais, né? Seu look tá horrível, né? A gente tava falando sobre estilo, aí um colega olhou e falou assim, ah, e o estilo da fulana de tal? Aí eu falei, nem lembro o que eu falei na hora, mas tipo assim, ah, tá um casal meio perdido, alguma coisa assim. E a pessoa mudou totalmente semblante, se sentiu ofendida realmente. E eu tentei, eu falei, ah, desculpa que a gente tava brincando aqui. Ela, realmente, eu vi que ela se sentiu ofendida. Depois, em um outro momento, eu procurei ela e eu pedi desculpa. Eu falei, ó, você me perdoa, você se sentiu ofendida aquele dia? A gente tava brincando e tal. E eu falei rindo, assim, né? Porque realmente ela tava com as peças todas casuais, mas ela se sentiu ofendida e depois eu pedi desculpa. E foi muito bom isso acontecer comigo no começo da minha profissão, porque aquele dia eu falei, gente, nunca mais eu vou agir dessa forma com ninguém, né? Se eu tiver que realmente falar sobre o look de alguém, eu vou chamar essa pessoa e eu vou conversar com ela, desde que também ela queira mudar e me dê abertura pra isso. Porque às vezes a pessoa não vai te dar abertura pra isso, porque a pessoa não quer mudar. Ela quer continuar se vestindo da forma como ela está, e está tudo bem, porque cada um tem seu gosto pessoal, né? Tem aí seus objetivos. Às vezes a pessoa também não tem objetivo nenhum. E eu fui lá pedir desculpa, que era uma pessoa que eu gostava muito, até por isso que eu brinquei, porque eu me achei na liberdade de brincar com ela. Mas a partir do momento que a pessoa se sente ofendida, né, não justifica a sua liberdade. Então eu fui pedir desculpa pra ela na frente das pessoas, depois pedi, chamei ela no particular, né, falei pra ela que eu não quis ofender e tal, que foi um momento de brincadeira, e pedi perdão, e ela, tive que pedir perdão, gente, eu me senti super mal também pela situação, e ela me desculpou e seguimos, né, temos amizade até hoje, normal. Mas isso pode ser que aconteça. Então hoje eu me policio bastante. Se alguém chegar pra mim e falar, ai, que você não vai falar do look do fulano? Eu falo, não vou falar do look do fulano. Pois se eu tiver a oportunidade, eu falo para o fulano, não aqui jamais, né? E assim, se a pessoa me der muita abertura. Às vezes a pessoa me pergunta, né? Fala, o que você achou do meu look? De forma muito respeitosa, se eu gostar do look dela, eu vou falar, nossa, tá ótimo, assim, mas se tiver que mudar alguma coisa de forma muito coerente, eu vou explicar pra ela o porquê que aquilo, exatamente, aquela peça não favoreceu. Que às vezes, assim, não é que o look está ruim, às vezes a pessoa tá usando uma peça ruim, né? Então eu sempre vou orientar com muito respeito. Então, mas voltando aqui ao nosso assunto, às vezes a gente eu já passei muito por isso, mesmo antes da consultoria, porque eu sempre me arrumei, mesmo antes da consultoria, eu já recebi muito esse tipo de crítica, tipo assim, pra que tudo isso? Onde você vai? Você está indo pro mesmo lugar que eu? E eu sempre assim, ai, tô. Às vezes relevava, mas de certa forma isso daí, quando se repete muito, principalmente se for a mesma pessoa, de certa forma incomoda, né? Mas algo que a gente tem que ter se conscientizar é que assim, se você estiver adequada, está ok. Se a pessoa está te criticando, não é porque você não está adequado para aquele ambiente, né? Você vai avaliar seu look e ver, não, realmente estou adequado, estou com a roupa certa e tal. Por que essa pessoa me criticou? Aí você vai olhar pro look dela e às vezes você vai enxergar que aquela pessoa, ela não se sentiu à sua altura, né? Às vezes ela estava desarrumada, então para ela foi muito mais fácil
te criticar, falar do seu look, falar da forma como você estava vestida, para não se sentir criticada e não se sentir ofendida. Ela prefere ofender. Tem pessoas que fazem isso como forma de defesa e é normal. Se isso nunca aconteceu com você, pode ter certeza que uma hora ou outra vai acontecer. Mas é importante que você, quando passar por essa situação, tenha ciência de que você está adequada. Se você tiver essa consciência de que você está adequado para aquele ambiente, esse tipo de comentário não vai te afetar. Você pode até já cortar essa pessoa para que ela não faça mais, né? Falar, não, eu estou super adequada, né? Pra mim, está ótimo o meu look, eu estou me sentindo adequada, né? E às vezes é até bom ignorar, deixar pra lá, né? Ou se você quiser comentar, tiver no seu dia mais ou menos, às vezes você já vai olhar pra pessoa e falar assim, eu sou adequado, você, né? Já devolve a pergunta pra pessoa também se situar ali, pra isso não ficar repetindo, né? E às vezes também a gente tem dois tipos de inadequação. Tem as pessoas que são a mais, mas também tem as pessoas que são a menos. Como eu tô dando um exemplo aqui. Geralmente quem te critica, a pessoa provavelmente vai estar a menos. Então, pra ela não se sentir mal, ela prefere criticar o outro. Mas se você estiver adequada para aquele ambiente, está ok. E isso acontece principalmente no local de trabalho. Porque, às vezes, na verdade, o local de trabalho, ele pode virar um ciclo de repetição. Às vezes, as empresas... Geralmente, às vezes não, né? Geralmente a empresa tem um dress code. O que é o dress code? É um código de vestimenta, é como as pessoas vão se vestir para aquele ambiente de trabalho, para aquela empresa específica. Porque nem todas as empresas não se vestem iguais, porque cada um tem o seu segmento diferente. Então, às vezes a empresa tem uniforme e às vezes não tem. E quando a empresa não tem uniforme, provavelmente ela vai falar que a gente se veste de forma casual, que a gente se veste de forma sofisticada, mais elegante. Ou algo que a gente tem visto muito nas empresas hoje em dia é o casual com elegante, né? Que as empresas deu uma quebrada naquela rigidez toda na forma de se vestir, né? Aquele elegante extremo. Mas a gente precisa entender também qual que é o cargo que nós ocupamos. Ou qual é o cargo que nós queremos ocupar dentro de uma empresa. Essa parte é extremamente importante. Se você quer melhorar a forma como você se veste, quer se posicionar profissionalmente, chegou o seu momento. Anote cada detalhe que eu vou falar agora nessa live, porque eu trabalho, o meu foco maior na consultoria de imagem é o reposicionamento profissional. E dentro do reposicionamento profissional, a gente trabalha muito essa questão da adequação para o ambiente. Só que às vezes a gente tem que entender que o que é adequado para você, pode ser que não seja adequado para o outro. Por quê? Às vezes você dentro da empresa é um gerente, é um chefe, tem uma autonomia. E às vezes você não tem, mas você está buscando isso. Então pode ser que ali as pessoas que trabalham com você, elas se vestem um pouco menos e você um pouco a mais, e às vezes alguém olha e fala, nossa, essa pessoa tá demais. Só que você tem que ter a consciência da sua adequação, que você está adequada para o cargo que você ocupa hoje, ou para o cargo que você tem o objetivo de ocupar. Porque às vezes não é que você está inadequado ou que a outra pessoa está inadequado. Às vezes simplesmente a pessoa quer passar 10 anos fazendo sempre a mesma coisa e ela continua se vestindo sempre daquele jeito. Ou às vezes ela está se vestindo de acordo com o que a empresa é, mas ela não é um gerente, não é um chefe, não ocupa um cargo que seja tão interessante, ali que, vamos dizer assim, tenha que realmente coordenar uma equipe, delegar ordens. Então, pra ela tá tudo bem se vestir assim. Só que se você tem esse cargo, você tem que entender que você tem que se diferenciar da multidão. Porque o que é o uniforme? O uniforme é pra deixar todo mundo no mesmo nível, todo mundo do mesmo jeito. A partir do momento que você entra numa empresa, você está representando a empresa, por isso que você usa o uniforme, né? Pra que, às vezes, a pessoa fala assim, ai, tem que transparecer o meu estilo no local de trabalho. Não, o seu estilo você vai transparecer no seu dia a dia. No seu local de trabalho, você vai se vestir de forma adequada para representar a sua empresa. Se ela tiver uniforme, você vai vestir o uniforme de acordo com como é delegada ali pelaquela empresa. Se ela não tiver, você vai se vestir com adequação para estar realmente adequada ao cargo que você ocupa e se vestir com propósito, né? Eu sempre falo aqui, é importante se vestir para onde você quer chegar e não só para onde você está. Porque às vezes fala assim, ai, mas eu sou só uma secretária, mas eu quero crescer. E você se veste de qualquer jeito como secretária. Então você acha mesmo que você vai ter uma oportunidade para um cargo melhor, se sendo ali naquele cargo que não é ruim, um cargo de secretária, né? Mas que seja um cargo um pouco a menos do que você tem o objetivo de chegar.
Se você se veste mal com o que você tem hoje, é aquela tal coisa, né? Se o que Deus te deu hoje você não valoriza, como é que Deus vai te dar coisas melhores? Então, por isso que a gente precisa se vestir bem, independente de onde você esteja, independente de onde você trabalha. Porque às vezes hoje essa é a sua realidade, mas amanhã não será mais. Então, se vista de acordo. E não tenha medo de achar assim, ai, mas eu vou estar a mais. Não. Se você está com um objetivo realmente de alcançar, ninguém precisa saber dos seus objetivos, você precisa contar pro outro também. Fala assim, ah, é porque eu quero crescer profissionalmente, eu quero esse cargo tal. Por isso que eu tô me vestindo assim, me vestindo melhor. Você não precisa se justificar pra ninguém. Você precisa ter os seus objetivos e seguir firme nele, né? E não perder o foco. Porque às vezes a gente começa a ouvir essas coisinhas e a gente vai perdendo nosso foco. Quando vê amanhã, você para de se arrumar, aí você vai desarrumada, aí o outro vê que você tá desarrumada, ele se desarruma também. Quando vê, tá todo mundo naquele setor se vestindo de forma inadequada e desapropriada para o local de trabalho. O local de trabalho não é seu local de passeio, o local de trabalho não é para você ir lá sensualizar. Sensualidade não combina com o ambiente de trabalho, né? Não é para você expressar o seu estilo, expresse seu estilo na sua casa, expresse seu estilo no final de semana. O local de trabalho é para se vestir de acordo com a empresa, de acordo com o dress code que a sua empresa tem, tá? Ali você vai se vestir com a adequação para aquele ambiente. Às vezes a gente confunde as coisas. Ai, meu estilo, ai, que eu gosto de me vestir assim. Gosto de se vestir dessa forma na sua casa, né? Para sair com seus amigos, mas para o local de trabalho você precisa de adequação. E um dos grandes motivos pelo qual provavelmente você não está alcançando aquilo que você quer e aquilo que você precisa dentro do ambiente de trabalho é porque você quer se vestir simplesmente do jeito que você quer. A síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim, vou andar assim. Minha filha, mude, melhore. Hoje eu quero dizer pra você, melhore. Quando a cliente entra na consultoria comigo, que ela tem a ciência do estilo que ela tem, né? Já no primeiro momento, quando eu faço análise de estilo, ela entende sobre comunicação de imagem, sobre a imagem que ela tá comunicando através da forma como ela se veste. E assim, isso é esclarecedor, porque abre a mente da pessoa, porque às vezes a pessoa tem certeza que ela tá sendo elegante, ela tem certeza que está sendo adequada e ela não está sendo, né? Então, a análise de estilo, ela serve para que a pessoa tenha clareza disso, tenha clareza do estilo que tem e tenha clareza também de onde está, de como está se vestindo, o que ela está comunicando ao mundo através da forma como ela se veste e se realmente ela vai querer continuar comunicando isso. Porque se ela não quiser, ali é a oportunidade dela mudar, tá? Então, se você não conhece seu estilo, eu convido você a vir conhecer o seu estilo junto comigo, que eu tenho certeza que vai ser esclarecedor. Você vai mudar totalmente a sua forma de pensar, de vestir e também isso vai ajudar você a alcançar o seu real objetivo. E pra gente finalizar essa live, eu quero deixar pra você aqui, não tenha medo de mudar. Por que que Aquila, por que você está falando isso? Porque sempre que você toma uma atitude de mudança, você vai receber duas coisas. Uns vão te elogiar e outros vão te criticar. Então, você não pode estar focado nas críticas e também não pode estar focado nos elogios. Porque quando alguém deixar também de te elogiar, a sua tendência vai ser, ai, ninguém tá me elogiando, eu vou parar. E quando alguém te criticar, a sua tendência vai ser, ai, alguém está me criticando, então eu também vou parar. Então, siga firme no objetivo que você tem. Não se importe com as críticas e menos ainda com os elogios, né? Claro que você tem que ser educado e dizer obrigada, mas não se paute nisso para seguir em frente. Siga em frente com o seu objetivo. Seu objetivo é qual? Crescer profissionalmente? O seu objetivo é alcançar mais clientes? Qual que é o seu objetivo? O seu objetivo é se vestir bem porque você quer ser um exemplo para os seus filhos? Porque você é um líder na sua igreja, naquela comunidade que você frequenta? Então foque naquilo que é realmente seu objetivo e tire o foco das pessoas. Foque em você, foque onde você está e onde você quer chegar. Porque senão, quando nós somos criticados, automaticamente a gente trava a nossa mudança, tá? Então, é muito importante que você entenda também que você é livre para mudar de ideia. Você pode mudar de ideia, você pode mudar a forma de se vestir, você pode mudar o seu estilo também.
Você não precisa ter um estilo a vida toda. Às vezes as pessoas têm muita dificuldade de mudar, porque elas colocam na mente assim, ai, se eu mudar, fulano vai se afastar de mim. Ai, se eu mudar, fulano vai me criticar. Porque ela foca a mudança nas pessoas. E você não pode focar a sua mudança nas pessoas. Foque em você mesmo. Foque nos seus objetivos. Tenha os seus porquês você quer mudar. Por que você quer seguir em frente. Se eu fosse ver a crítica, nem aqui eu estaria. Eu não seria consultora de imagem e estilo. Eu sou formada em administração, tenho meu diploma, já trabalhei na área. Se eu fosse ver as pessoas olhar pra mim e falar assim, nossa, você é formada numa profissão e vai abandonar tudo, começar outra, eu não estaria aqui. Então, por isso que a gente não pode focar nas críticas e também nos elogios. Porque quando você foca também nos elogios, quando você deixa de ser elogiada, aí você fala, ai, o que aconteceu comigo, que ninguém tá te elogiando, mas ninguém vai te elogiar o tempo todo, né? Nós temos o nosso processo. Então, não tenha medo de mudar. Quando eu entrei na consultoria, os meus primeiros contatos com a consultoria de imagem, eu quis viver o meu estilo. Eu vivi mais ainda o estilo romântico, quis entender um pouco mais sobre estampa, se vestir dessa forma, para entender todo aquele universo. Quando eu cheguei dentro da parte da consultoria que falou sobre comunicação de imagem, que a forma como você se veste comunica algo, a minha chave mudou e eu comecei a me vestir totalmente diferente. Porque eu entendi que eu tinha que me vestir com propósito e com objetivo. E eu mudei novamente. E agora eu estou passando por uma outra mudança. Depois, quando eu defini algo lá, quando eu finalizei a consultoria, hoje que eu já trabalho dentro da consultoria, eu já estou mudando também a minha forma de se vestir. Do ano passado para cá, quem me acompanha aqui desde sempre, já vai perceber o quanto eu já mudei a minha forma de se vestir. Então entenda que as mudanças elas fazem parte. Se você não muda, sua vida não evolui. Não tem como você se vestir da mesma forma como você se vestia lá na sua adolescência, lá quando você era solteira, lá quando você não era mãe. Porque a nossa vida, ela muda, ela acontece. Nós temos que mudar. E não existe problema algum na sua mudança. Muito pelo contrário. Quando você muda, o tempo que a gente mais evolui, mais aprende, mais amadurece é com as mudanças. Eu sou uma menina, vamos dizer assim, né? Hoje eu sou uma mulher, mas eu vi uma menina do interior quando eu casei com meu esposo. Eu tinha idade, mas não tinha maturidade, né? Eu vim pra São Paulo cheio de sonhos, cheio de expectativas. Como diz o outro, bati muita cara até chegar onde eu estou hoje, mas até que eu comecei a entender o meu propósito. Eu entendi que a mudança era boa, que a mudança era benéfica. E por muito tempo na minha vida, às vezes eu enxergava a mudança como algo assim, eu não posso mudar muito. Porque se eu mudar muito, eu vou estar deixando quem eu sou. E não é. Você vai estar evoluindo quem você é. Então, entenda que as mudanças, elas são benéficas e elas são necessárias, né? Claro que você tem que avaliar essa mudança. Mas se a mudança é para melhor, simplesmente se joga, mude. Porque mudar faz bem. Mudar, quando nós mudamos, nós amadurecemos. Nós atingimos uma maturidade que a gente não tinha antes. Hoje eu me sinto uma mulher totalmente segura com a minha imagem, segura também com aquilo que eu faço. Então, se eu não tivesse mudado lá atrás, né, tomado a decisão de sair da cidade do interior, de casar, de seguir em frente, de formar uma nova família, se eu tivesse pensado assim, eu tenho que ficar aqui na aba do meu pai, na aba da minha mãe, vou deixar meu marido ir e vou ficar, hoje eu não teria evoluído tanto. Então, as mudanças, elas são importantes para o seu crescimento. Então, não tenha medo de mudar. As mudanças, veja as mudanças como coisas boas. Tira o máximo de coisas boas que você puder da mudança. E quando as pessoas te criticar, você pode olhar para elas e falar assim, olha, eu estou mudando, eu entendi que eu preciso mudar. Você deveria mudar também, porque você vai se sentir tão bem como eu estou me sentindo, né? Realmente a gente também não precisa ficar levando aquele desaforo o tempo todo, aquela pessoa que faz aquela crítica, que faz aquelas brincadeiras, né? Sempre de forma muito educada, mas você também pode colocar a pessoa no lugar dela. Quando nós somos muito novas, né, que a gente não tem uma maturidade, nós aceitamos tudo. Nós engolimos tudo que a pessoa vem, você fez isso, por mais que você não tá conseguindo, você não tá dando conta nem do que você tá fazendo. Você só aceita, mas quando você atinge uma maturidade, você aprende a dizer não. Então aprenda a dizer não e a cortar aquelas pessoas que te criticam, que trazem aquelas críticas destrutivas, que de construtiva não tem nada, e se apegue realmente a quem te faz evoluir, a quem te faz crescer. E se você entendeu que você precisa mudar a sua imagem, que você precisa realmente se reposicionar hoje na sua carreira, você não tem atingido os objetivos que você gostaria,
eu estou aqui para te ajudar. Eu sou consultora de imagem e estilo para as meninas que estão chegando agora no meu perfil. Temos bastante meninas novas por aqui e eu trabalho com reposicionamento profissional. O que é o reposicionamento profissional? É você que já está há algum tempo, né, na área que você atua e você quer crescer profissionalmente, ou às vezes você já cresceu profissionalmente, mas você não é respeitada no ambiente de trabalho, naquilo que você faz hoje. Então eu entro para te ajudar a entender sobre o seu estilo, sobre a sua essência, sobre a sua comunicação de imagem, e nós vamos lapidar a imagem que você tem hoje para você aprender a se vestir com propósito, aprender a se vestir não só para onde você está, mas também para onde você quer chegar. E também atendo empreendedoras, né? As meninas são empreendedoras, às vezes sai do CLT, começa a empreender, tem um sucesso naquilo que está fazendo, mas a imagem delas ainda está incoerente, ainda continua ali às vezes com a imagem CLT, sendo que já é uma empreendedora. Então eu também ajudo elas a se reposicionarem no ambiente de trabalho. E vai ser um prazer, com certeza, te atender. Eu sempre crio uma afinidade muito grande com as minhas clientes, né? Porque a consultoria, meninas, pra mim, ela é realmente algo que não é só uma profissão, mas ela é um propósito de vida. Então eu me sinto bem em ajudar as pessoas, eu me sinto bem nesse sentido de realmente ver essa transformação. Eu sempre falo aqui para as pessoas que me acompanham há mais tempo que quando eu chego na parte de montagem de looks na consultoria é o que eu mais gosto. Por quê? Na montagem de looks, ela é a finalização da consultoria. E nós vamos contextualizar em um look todo o objetivo de imagem da cliente, toda a mudança dela, toda a essência, todo o estilo, cartela de cores, é uma junção de todo ali meses de trabalho junto com aquela cliente. Então vem pra consultoria que eu tenho certeza que você vai ter uma mudança incrível na sua vida. E essa foi a nossa live de hoje, lindonas. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você chegou aqui no meio do caminho, corre pra assistir essa live pra você entender um pouco mais sobre o que é se vestir com adequação. Que não é se vestir a mais e nem se vestir a menos, mas é estar adequada para cada ambiente. Um beijo grande pra vocês e até a próxima live.